E bora falar sobre a Copa do Nordeste. Quartas de finais já foram definidas. Bora falar sobre cada jogo dessas quartas de finais. Falar um pouquinho sobre a eliminação do Vitória, que pegou todo mundo de surpresa aí. O Vitória começou aí como um dos favoritos, né, a ganhar a Copa do Nordeste depois de ter subido, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, não deu para a equipe do Vitória. Deixa eu falar sobre isso nesse vídeo também. Mas antes, você que está chegando aqui, torcedor de qualquer equipe do Nordeste, seja do Sport, do Vitória, do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, enfim, seja muito bem-vindo. Você está aqui no meu canal. Meu nome é Vinícius Medeiros, onde a gente fala sobre o futebol nordestino. Todo dia a gente está aqui falando sobre o futebol nordestino e é bem importante a gente ter esse espaço para falar sobre o nosso futebol de maneira única. Tudo bem? Ó, se inscreve no canal, deixa o like e comenta sua opinião. Esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês. Tudo bem? Bora lá falar sobre as quartas de finais do Nordestão, da Copa do Nordeste, porque fala um pouco sobre quem é os favoritos, né, o Vitória, né, essa eliminação que acabou sendo uma eliminação pesada pro Vitória, né? Porque é uma equipe tradicional, uma equipe que costuma sempre passar de fase, mas bora lá. Sport, Ceará, CRB e Botafogo da Paraíba, Bahia e Náutico na Fonte Nova e Fortaleza e Altos do Piauí. Bora lá. A gente sabe que eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o principal jogo desses confrontos é Sport e Ceará, né? Eu fiz um vídeo também aqui no canal sobre Sport e Ceará falando mais detalhadamente, porém é o principal jogo, na minha opinião, entre Sport e Ceará. Se a gente for avaliar esses jogos e cravar um favorito, obviamente não dá para cravar ninguém que é favorito, porque é um mata-mata, são jogos únicos, são jogos que são sempre disputados por serem equipes do Nordeste, que tem uma rivalidade. Porém, a gente pode dizer aqui um pouquinho sobre, né? Porque, ó, Sport Ceará vai ser um jogo que vai ser bastante disputado, né? Ao menos eu acredito que vai ter essa disputa, porque são duas equipes bem qualificadas, duas equipes que foi a final da última Copa do Nordeste, inclusive. O Sport vem jogando muita bola, apesar de estar oscilando bastante. O Ceará, mesma situação. Tem o CRB e Botafogo, que eu acho que vai ser uma equipe equilibrada, um jogo equilibrado também entre as duas equipes. Tem Bahia e Náutico e Fortaleza e Altos. Esses dois jogos, Bahia e Náutico e Fortaleza e Altos, eu creio que tem um certo favoritismo aí pro Fortaleza e pro Bahia, né? Por que eu tô falando isso, né? A torcida do Náutico sabe muito bem, que eu venho falando aqui no canal também sobre futebol pernambucano, que o Náutico não vem rendendo nada. O Náutico perdeu, inclusive, pro América do Natal na última rodada. Os outros resultados ajudaram o Náutico a não ficar sem essa vaga, né? O Alan Al vem fazendo um péssimo trabalho no Náutico, né? Um técnico que não vem crescendo nada, evoluindo nada no time do Náutico. Ou seja, se isso continuar até o jogo da Copa do Nordeste, eu acho que o Alan Al vai cair antes, tá? Eu creio, assim, que o Alan Al vai cair antes, ao menos se a diretoria do Náutico quiser disputar, o Alan Al tem que cair antes. Então aí, Sport, Clube Bahia e Náutico. E a gente sabe muito bem que nesse momento o Bahia é favorito, vem ganhando de todo mundo, né? Tá tendo um início da temporada bem promissor, investiu bastante nos times, né? De modo geral, tem um coletivo melhor, tem uma individualidade melhor. Então assim, ele vai jogar na sua casa com o seu torcedor. Então tem essa situação e o Bahia hoje tá bem encaminhado nessa classificação. A não ser que chegue outro técnico no Náutico que mude tudo, porque tá muito difícil mudar alguma coisa na equipe alvirrubra. Mas ó, Bahia... do Bahia aqui como classificado nos palpites aqui, né? Falando nos palpites, pode acontecer qualquer coisa, tá, gente? Mas assim, palpite, se eu for falar hoje, Bahia classificado. Tem o Fortaleza e Altos. Fortaleza eu acho que vai ser o favorito, né, em muitos jogos se ele for disputar, apesar de estar tendo uma oscilação grande, né, no início desse ano. Eu acho que nesse momento do Vojvoda, o técnico Vojvoda, eu acho que o momento dele no Fortaleza é que está tendo mais uma oscilada em questão de rendimento. Tá conseguindo os resultados, conseguiu se classificar, o que é bom. Tem uma equipe qualificada e tem um técnico qualificado, que é o Vojvoda, vai jogar em casa também contra o Altos do Piauí. Então eu acho também que é outro favoritismo, tá? E os dois jogos que ficam à disputa é Sport Ceará e CRB e Botafogo da Paraíba. Então assim, se eu fosse apostar em alguém aí, eu apostaria no CRB e apostaria no Sport. Mas bora lá. Teve a situação na última rodada, que foi uma situação onde todos os times jogaram na mesma hora, né? O que é costume entre os times do Nordeste, mas o Ceará, inclusive, venceu o Itabaiana. O Botafogo da Paraíba fez 4-0 no Bahia, mas o Bahia foi ali com a equipe sub-20, né? Muitas reservas, a equipe sub-20 base praticamente, porque jogam nesse final de semana contra o Vitória, a final do Campeonato Baiano, o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Então, ó, bora falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste de modo geral, porque eu acho que vai ser uma Copa do Nordeste nessa fase final, né, bem equilibrada em todo mundo. Uma final da Copa do Nordeste, né, as quartas de finais no caso, que estão duas equipes qualificadas, muitas equipes qualificadas, né, o Sport muito bem, o Ceará muito bem, o CRB bem organizado, né, enfim, o Botafogo da Paraíba, o Sport Clube Bahia, o Náutico, o Fortaleza, o Altos, e tem o Vitória que ficou de fora, cara. O Vitória ficou de fora sim da Copa do Nordeste,
dessa classificação. Todo mundo esperava que o Vitória ia passar, porém acabou ficando de fora por um ponto ali, né, em relação ao Ceará. O grupo A foi um grupo que teve muitos times, tá, bem colocados ali, né. O grupo B foi um total desastre, né, em questão de pontos, né. A gente pode avaliar assim, porque essa questão de pontos do grupo B não foi uma questão muito boa, e a do grupo A foi mais equilibrado, mais disputado. O Sport foi o único que se safou ali, conseguiu ali pegar uma pontuação maior e foi o líder do campeonato, inclusive vencendo a Juazeirense na última rodada. Então, ó, coloca aí nos comentários qual o palpite de vocês. Quem é os favoritos para vocês nessas quartas de finais da Copa do Nordeste? Óbvio que a gente vai comentar muito ainda, tá? Hoje foi um jogo só para falar para vocês quais são essas quartas de finais, falar um pouco, né, desses palpites, falar sobre o Vitória também. Mas, ó, Sport Ceará, hoje eu apostaria no Sport. CRB e Botafogo da Paraíba, CRB. Sport Clube Bahia e Náutico, Bahia. Fortaleza e Altos, Fortaleza. Coloca aí nos comentários o que vocês acham desse palpite e se vocês concordam também. Tamo junto e até a próxima.